comum de responsabilização do agente, e a sindicância. A sindicância é um rito mais curto, é um procedimento mais sumário, mais célere, mais rápido. Segundo o que estabelece a legislação federal, eu uso uma sindicância, o processo mais curto, quando a punição a ser aplicada seja de, no máximo, suspensão de até 30 dias, para condutas puníveis com pena de, no máximo, suspensão de até 30 dias, é sindicância que se realiza. Para punições mais graves, eu deixo de lado a sindicância e uso o processo administrativo disciplinar. E o quarto processo de responsabilidade é o processo pela lei de improbidade administrativa, a lei 8429 de 92. Essa lei de improbidade administrativa é muito importante quando nós falamos de responsabilidade do agente público. A lei de improbidade confere um caráter concreto ao princípio da moralidade administrativa. Predomina o entendimento doutrinário de que improbidade e moralidade são ideias interligadas no direito administrativo. A prática de um ato de improbidade previsto na lei 8429 é, em última análise, uma violação ao princípio da moralidade administrativa. Lembra que a ação de improbidade administrativa só pode ser proposta por duas pessoas diferentes. A ação de improbidade só pode ser proposta pelo Ministério Público ou pelo que a lei chama de pessoa jurídica prejudicada. Só o Ministério Público e pessoa jurídica prejudicada. Então não confunda com a legitimidade ativa da ação popular. A ação popular é proposta só por pessoa física. A ação de improbidade é pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. A ação de improbidade pode ser antecedida de um inquérito civil, de uma investigação dirigida pelo Ministério Público ou até pela pessoa jurídica interessada. Mas o importante é saber que as punições previstas na lei de improbidade só podem ser aplicadas pelo Poder Judiciário. Há muitos entendimentos dos tribunais superiores nesse sentido. A administração pública não pode aplicar as penas previstas na lei de improbidade administrativa. E quais são as penas, as sanções previstas na lei de improbidade administrativa? São as seguintes: devolução de valores. Se o agente público desvia, por exemplo, um certo valor de dinheiro público para sua conta pessoal, a primeira condenação, o primeiro efeito da condenação será a restituição desses valores. Multa civil. Há previsão também da aplicação de uma multa que vai produzir um fator de multiplicação na condenação pecuniária pela lei de improbidade. Suspensão de direitos políticos é a terceira pena. O indivíduo se torna inelegível, não pode votar ou ser votado durante um certo período. Proibição de contratar com o Estado ou de receber benefícios públicos. Proibição de contratar com o Estado ou receber benefícios públicos. Perda do cargo também é uma punição prevista na lei de improbidade. Essas penas previstas na lei de improbidade, a administração não pode aplicar sem que seja por intermédio do Poder Judiciário. Sobre a ação de improbidade, é interessante saber que a ação é proposta contra o agente acusado de causar o ato de improbidade. Então, nós falamos que o sujeito ativo do ato de improbidade é qualquer agente público. O indivíduo pode ser um agente político, um contratado temporário, um ocupante de cargo em comissão, servidor estatutário, empregado público, particular em colaboração. Todos esses podem ser sujeitos ativos de atos de improbidade, podem praticar atos de improbidade. O curioso é que a lei permite também que haja punição aplicada a particulares, quando o particular de alguma forma for beneficiado pelo ato de improbidade,
ou praticar auxiliando um agente público. Olha que interessante. O particular também se sujeita à punição na lei de improbidade administrativa, desde que ele se beneficie do ato de improbidade ou colabore com o agente público na sua prática. Agora, isoladamente, o particular nunca pode cometer ato de improbidade. É sempre em consórcio com o agente público ou se beneficiando do ato praticado. Outra coisa importante: a ação de improbidade administrativa tem um prazo, em regra, de 5 anos para ser proposta. Um prazo prescricional de 5 anos. E atenção, esse prazo conta do encerramento do mandato ou do desligamento do cargo em comissão. 5 anos prescricionais para a propositura da ação de improbidade, contados do encerramento do mandato ou do fim do exercício do cargo em comissão. Importante te dizer o seguinte, já que estamos falando de responsabilidade dos agentes públicos. Ao entendimento do ano de 2006, entendimento do STF, no sentido de que os agentes políticos, punidos pela lei dos crimes de responsabilidade, não se sujeitam à lei de improbidade administrativa. É isso mesmo. O STF tem entendido dessa forma, e essa questão é uma questão de altíssima incidência no exame de ordem e nas provas e concursos públicos. Guarde, os agentes políticos punidos pela lei dos crimes de responsabilidade não se sujeitam à improbidade administrativa. Mas atenção, não se sujeitam quando a conduta por ele praticada estiver prevista ao mesmo tempo nas duas leis. Quando a conduta praticada pelo agente político for ao mesmo tempo tipificada como crime de responsabilidade, como ato de improbidade, a lei dos crimes de responsabilidade é lei especial. Então ela se aplica sobre o agente político, afastando a incidência da lei de improbidade. Então, tem que tomar um cuidado com esse jogo de palavras na hora da prova. Agentes políticos, em princípio, estão sujeitos à lei de improbidade, exceto aqueles que são também puníveis pela lei dos crimes de responsabilidade e quando a conduta estiver prevista e sancionada pelas duas leis. E lembre, quais são os agentes políticos sujeitos às punições da lei dos crimes de responsabilidade? E que, atendidas as condições acima mencionadas, quais são esses agentes públicos que estão fora do alcance da lei de improbidade? Presidente da República, nessas condições que eu comentei, fora do alcance da lei de improbidade. Ministros de Estado não se sujeitam à lei de improbidade naquela situação que eu comentei. Ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, em princípio, também caem nessa regra de aplicação especial da lei dos crimes de responsabilidade. Procurador-Geral da República, governadores e secretários de Estado. Essas 6 autoridades. Presidente da República, ministro de Estado, ministro do STF, Procurador-Geral da República, governadores e secretários estaduais. Esses, quando praticam um ato tipificado como crime de responsabilidade, se sujeitam à lei dos crimes de responsabilidade e não à lei de improbidade administrativa. Bem, eu disse para você que as 4 esferas de responsabilidade de um agente público são esferas que, em princípio, funcionam independentes umas das outras. Uma mesma conduta praticada pelo agente pode desencadear um processo crime, um processo de reparação civil, um processo administrativo e uma ação de improbidade administrativa. Porém, existem casos em que essa autonomia, em que essa independência de instâncias é afastada. Quais são esses casos? Basicamente, são casos em que o processo criminal, o processo penal, produz efeitos nas outras esferas. Quais são esses casos? Olha,
Primeiro caso, e o mais importante para provas do exame de ordem.